Você sabe provar pelas Escrituras que o Senhor Jesus é Deus, que o Espírito Santo existe sendo uma pessoa e que a divindade celeste subsiste eternamente pelo seu poder sendo 3 pessoas? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e nós estamos aqui para dar início, glória a Deus por isso, ao novo trimestre, o primeiro de 2026, para dar sequência às nossas escolas bíblica dominical, onde juntamente com centenas e milhares de alunos e professores no Brasil e no mundo, nós estamos sempre estudando a Bíblia. Não só com alunos, professores, mas membros, irmãos, irmãs, espalhados pelo Brasil. Meu abraço a todos, desde já um 2026 abençoado a cada irmão. A lição de hoje, lição de número 1, ela tem como tema o mistério da Santíssima Trindade. Vamos fazer essa introdução aqui, depois eu tenho um recadinho rápido de um aulão ao vivo que nós vamos fazer de início de trimestre e também os materiais da lição de número 1 gratuitos para você baixar e poder estudar com os alunos. O texto áureo está em Mateus 3,17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Os gregos falavam pericórese, habitação mútua de 3 pessoas. Vamos lá? Leitura bíblica em classe está em Mateus 3, 13 ao 17. A lição vai estar baseada no batismo em águas do Senhor Jesus e a manifestação das 3 pessoas da divindade celeste. Só existe um Deus, mas esse Deus subsiste eternamente sendo 3 pessoas. Nós vamos provar pelas Escrituras. E eu quero que você fique comigo aqui, que você vai aprender maravilhosas lições da palavra de Deus acerca desse assunto. Objetivos da lição: explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. 2. Mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E 3. Enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Questionário. Primeiro, por que Jesus desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, se ele não precisava ser batizado como expressão de arrependimento? 2. O que significa a manifestação visível do Espírito no batismo de Jesus? 3. O que afirma a doutrina da Trindade no que diz respeito à unidade e distinção pessoal de Deus? 4. Qual a relevância do desenvolvimento doutrinário da Trindade para a fé cristã? 5. Explique a diferença entre triteísmo, unitarismo e unicismo. Introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado. O Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob 3 aspectos. Primeiro, a revelação no batismo de Jesus. Segundo, a distinção e unidade das pessoas divinas. Terceiro, a relevância da Trindade para a fé cristã. E eu já adianto aqui a todos os irmãos que para compreender e discernir, a palavra correta, sobre o entendimento das coisas espirituais, visto que Deus é espírito, então nós temos que ter discernimento. A palavra correta sobre esse entendimento é discernimento. Então, para que você possa ter discernimento
dessa verdade acerca de como é o nosso Deus, você precisa ser humilde e aceitar a autoridade das Escrituras. As Escrituras manifestam gradualmente como o nosso Deus é, como esse Deus único e verdadeiro ele é. É uma manifestação desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que quem é humilde para aceitar a autoridade das Escrituras, ele consegue receber essa revelação, porque o próprio Senhor Jesus disse: Pai, eu te dou graça porque os pequeninos, isso fala de humildade, eles aceitam, não questionam, não ficam se exaltando com seus pensamentos, como existem muitas pessoas por aí, não, eu não aceito, não é como eu entendo, não é como eu creio, eu acho que isso não faz sentido. Não vai receber a revelação nunca. Só os pequeninos e humildes conseguem receber essa revelação e a fé para poder entender que Jesus é Deus e também ver o Espírito Santo. Por que eu falo de fé? Porque Jesus disse: o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não vê. Ele não está falando da visão literal dos olhos carnais. Está falando da fé. Porque o Espírito Santo ele é invisível. Eu e você, com os nossos olhos literais, a gente também não vê. Então, quando Jesus fala lá em João, o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Então, quando ele fala de ver, está falando da visão da fé. Então, para receber o discernimento, a fé e o entendimento de que Jesus é Deus, pertence à divindade celeste em ousia ou homousia, que é a mesma substância, mas existe essas três pessoas hipóstases, nós vamos aprender aqui, essas três pessoas com a mesma essência, porém com personalidade distinta e função distinta. Para que você possa ver e entender isso, você tem que ser humilde, aceitar a autoridade das Escrituras, e aí então você vai receber pelo Espírito Santo o discernimento dessa verdade. Do contrário, pessoa soberba, exaltada, cheia de si, como hoje existe por aí o Evangelho, o quinto Evangelho, o Evangelho segundo eu, as pessoas não receberão esse discernimento, porque Deus, irmãos, Ele, se as pessoas não acreditarem nele, Ele continua sendo Deus. Então Deus não está preocupado com o questionamento das pessoas. Ele simplesmente olha os humildes de coração, crê na autoridade das Escrituras, na linguagem que a Escritura apresenta com clareza a distinção das três pessoas, então receba o discernimento, receba o entendimento. Não creu? Deus, ele continua sendo Deus. A Bíblia não é um livro de ciências, irmãos, com explicações metódicas, sistemáticas, técnicas, para tirar dúvida de todos os incrédulos. Não! E eu aconselho você que baixe o meu livro gratuito para dar razão da nossa fé, e eu explico exatamente sobre isso. Ali tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um livro especificamente escrito para provar a Santíssima Trindade pelas Escrituras. E ali eu coloco, a Bíblia não é um livro de ciências, com explicações técnicas para tirar a dúvida dos incrédulos. Não, Deus não se preocupou em tirar dúvida de incrédulo. Deus simplesmente se revela nas Escrituras, Ele é assim, ponto. E aí tem pessoas que questionam, né? Pastor Rodrigo, mas eu não entendo, é muito difícil compreender isso, irmãos. Guarde essa frase. Uma coisa é limitação humana, outra coisa é potencial divino. O fato de eu ser limitado e ter dificuldade para entender isso, não significa que por causa disso Deus não possa ser como Ele é. A minha limitação não impede Deus de ser como Ele é. Ele é o Todo-Poderoso e pode ser assim. Subsistir eternamente, sem nunca ter sido criado, sendo três pessoas. O seu verbo é vivo, tem personalidade e função. Seu espírito dele mesmo é repartido, tem personalidade de uma pessoa e também diferente função. E os três tendo a mesma essência, o Pai, o verbo vivo, e eu vou ensinar aqui que antes de Jesus nascer e viver como homem, ele não é conhecido no céu como Jesus. Ele é conhecido como o Logos.
o verbo, a palavra. Então, a palavra tem personalidade própria, função distinta. O Espírito Santo tem personalidade própria, função distinta. E o Senhor Deus, o Pai, tem personalidade própria, função distinta. Ele pode ser assim. Isso chama-se potencial divino. E repito, o fato de eu ser limitado e ter dificuldade para compreender isso não impede Deus de ser assim. Ponto. Ok? Então, eu quero aqui avisar rapidamente, dia 2 de janeiro, sexta-feira, antes do domingo, que vai ser dada essa primeira lição, eu farei uma aula ao vivo e gratuita de introdução do trimestre. Está aqui, ó, Santíssima Trindade. Eu estarei introduzindo, tá, e fazendo você compreender já todo o assunto da lição que está aqui nessas 13 lições e esses 13 temas que iremos nos aprofundar. Então você precisa pegar uma síntese para entender todo o trimestre. Pastor Rodrigo, eu não sei fazer síntese, eu não sei fazer resumo, então eu vou te ensinar. Dia 2, tá, às 20 horas, pelo YouTube, uma aula ao vivo. Pastor, como é que eu vou receber o link dessa aula? O link está na descrição desse vídeo. Entra no grupo do WhatsApp chamado Comunidade Acate. Ali no grupo você vai receber esse link e dia 2, às 20 horas, sexta-feira, nós vamos fazer um aulão ao vivo. E eu quero ensinar você o resumo de todo o trimestre, para você ficar especialista na compreensão de todo o trimestre e também entender alguns pontos difíceis de algumas lições, ok? Porque aqui a primeira lição, ela é gratuita, os slides vão ficar disponibilizados para os irmãos baixar gratuitamente, mas depois vem outras lições específicas e alguns irmãos poderão ter dificuldade. Então, na sexta-feira, dia 2, eu vou dar uma aula ao vivo para fazer você entender todo o trimestre. Então entra no grupo do WhatsApp, Comunidade Acate, e também é nesse grupo que você vai receber o link para baixar os slides gratuitos. Tá? Os slides da primeira lição é gratuito. E também, irmão, já vou avisar aqui, você note ali que no rodapé desse vídeo que você está assistindo, você vê ali membros do canal. Para os membros do canal, toda aula vai ter uma aula extra, um subsídio extra, para você entender mais a lição. Por exemplo, o subsídio que eu vou gravar dessa aula número 1, para os professores e quem quiser se aprofundar, é sobre o assunto hipóstase, ou hipostases, que é a diferença, né? Aonde nós vamos ver aqui que são hipóstases. Quem criou essa palavra? Por que criou essa palavra? O que significa isso? Está na Bíblia isso? Está. Está na Bíblia, eu vou mostrar o versículo desta palavra grega hipóstases, para você entender que são pessoas distintas, porém com a mesma essência. E o texto bíblico mostra as duas pessoas, o pai e o filho, distintamente, mas aparece ali essa palavra hipóstase que mostra função diferente, porém a mesma essência. Tá? Então essa é uma aula extra para os membros do canal. Pastor Rodrigo, é muito caro para ser membro do canal? Não. Veja os valores ali no rodapé, na descrição. É R$3, R$5, dependendo ali o plano que você vai receber os benefícios, ok? Lembrando, irmão, pastor, eu quero produtos gratuitos. Eu quero receber subsídio gratuito. Eu quero receber vídeos profissionais de propaganda da EBD gratuito, jovens e adultos. E eu quero receber a leitura diária com explicação no grego e no hebraico gratuitamente. Pastor, onde é que eu recebo todo esse material gratuito, profissional, para fazer divulgação da EBD na minha igreja? No grupo do WhatsApp. Entra ali, Comunidade Acate. Toda semana tem materiais profissionais. Tem banners de cada lição profissional, são artes profissionais, tá? Nós temos ali o nosso design, o Weber, o Elias, que ele desenvolve as artes, os vídeos profissionais para enviar nos grupos, convidando para a EBD, tudo profissional, leitura diária com explicação no grego e no hebraico que eu faço, disponibilizo para você entender melhor a lição e o subsídio de cada lição, tudo gratuito. Então entra no grupo, seja muito bem-vindo, tá? Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um trabalho sério de EBD, com muitos materiais gratuitos, e você pode, conhecendo o nosso trabalho, adquirir os nossos materiais, os nossos cursos
e os nossos materiais de estudo. Vamos fazer a nossa oração? Parabéns você que vai iniciar comigo esse novo trimestre e permitindo o Senhor Jesus, se Ele não vier até lá, se vier melhor, né? Nós estaremos aí 2026 inteiro estudando a Bíblia junto com os irmãos. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai. Te damos graças, Senhor, por poder mais uma vez iniciar um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e pedimos a Tua bênção. Abençoe a CPAD, todos os pastores, abençoa, Senhor Jesus, cada mestre, cada professor, cada irmão e cada irmã, cada aluno da Escola Bíblica Dominical que ama a Tua Palavra e até mesmo aqueles, Senhor, que porventura, por motivo justo, não frequentam ainda a Escola Bíblica Dominical, mas amam a Tua Palavra, estão sempre estudando a Tua Palavra, abençoe cada irmão em todos os estados do Brasil e todos os países aonde os irmãos também têm nos acompanhado. Abençoa, ser glorificado como ministro do Evangelho. Eu bendigo a cada um com a bênção da sabedoria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Vem comigo, vamos lá, papel e caneta na mão. Lembrando, esses slides aqui estarão gratuitamente disponibilizados aos irmãos nos nossos grupos do WhatsApp. É um grupo silencioso, viu? Você que não conhece, nós temos mais de 5.000 alunos ali nos grupos do WhatsApp. É silencioso. Só postamos o conteúdo da IBD gratuito e às vezes quando temos algum aviso dos nossos produtos, dos nossos cursos, sempre os irmãos estão perguntando, a gente avisa também ali de alguma novidade para os irmãos. Primeiro, a revelação trinitária do batismo de Jesus. Primeiro tópico, o batismo do Filho, a obediência de Cristo, letra A e letra B. Primeiramente, precisamos ensinar que antes do Verbo vivo descer a esta terra e encarnar, ele já existia com o Pai eternamente, sem nunca ter sido criado, e era conhecido no céu como a Palavra. Então, antes de ele encarnar e andar aqui como filho e ser chamado de filho, ele não era chamado de filho e nem de Jesus. Ele subsistia com o Pai eternamente e é chamado de a Palavra. E por meio dele, é que tudo foi criado, diz a Bíblia. Confere lá 1 João 5,7, 1 João 5,7, para você entender que Jesus ele era a Palavra. A Bíblia diz: há 3 no céu que testificam, tá? O Pai, o Espírito e a Palavra. E 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e também o versículo 14. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e também o versículo 14. Para você entender que antes de Jesus encarnar, receber um corpo e se chamar Jesus, ele já existia, nunca foi criado. E ele era conhecido como a Palavra. Tá? E foi por meio dele que tudo foi criado. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa de ter pessoas que não entendem. Não, mas olha aqui, a Bíblia chama ele de filho, ele é o Filho de Deus, ele foi criado. Irmãos, não misture as coisas. Uma coisa é quando ele encarna e anda aqui como filho, é chamado de filho, ele recebe o nome de Jesus, e aí ensina as pessoas a honrar a Deus como Pai, daí ele glorifica muito o Pai, ensina, aí parece que ele é menor, não é Deus e foi criado. Não vamos esquecer que a Bíblia tem textos que mostram que ele já existia antes de encarnar. Tá? Até vou ler para os irmãos aqui, 1 João 5,7, abra lá. Porque são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, tá? Não é chamado de Jesus, nem de Filho, a Palavra, tá? E o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então vamos começar o trimestre já identificando que antes de Jesus encarnar, vir aqui, descer, andar como homem, ensinar a obediência a Deus, viver como filho, ele já existia. Aí você confere lá 1 João, agora abra lá 1 João, só para você entender, a Bíblia é clara, não tem confusão. Aliás, Evangelho de João, capítulo 1, textos bem conhecidos, mas pertinentes, importantíssimos. No princípio era o Verbo. Mesmo, aqui é o apóstolo João que está escreveu o Evangelho de João e também a primeira epístola de João.
E ele mesmo diz, a palavra da testemunha, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ok? Aí ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora o versículo 14, e o verbo se fez carne. Ó, ele se fez. Não foi nem Deus que criou ali o corpo, ele se fez carne. Olha só, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Aqui, irmãos, o fato de ele viver como um filho, aí ele foi, pelo Espírito Santo, gerado dentro do ventre de Maria, e aí, então, ele é o unigênito. Vou ensinar nessa lição que Deus tem 3 tipos de filho, tá? E quando ele encarna, ele é o unigênito do Pai. Porque não foi obra humana, foi obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Então foi Deus que gerou, no sentido de o Espírito Santo colocar ali a semente no óvulo de Maria. E aí, cheio de graça e de verdade. Então, começamos a lição, começamos o trimestre mostrando que Jesus já existia. Aliás, o verbo é Deus, já estava com Deus, já existia, ok? Letra B, o verbo vivo encarnou. Ó, ele se fez carne. Tá? Tem gente que diz, não, ele é menor do que Deus porque ele foi criado, ele é chamado de filho. Não, ele não é menor do que Deus, ele é Deus. E ele se fez carne. O verbo vivo encarnou, a fim de justificar a carne. Por que ele encarnou? Para justificar a carne. Andando em obediência de filho e religar a carne em Deus. Ele encarna para isso. A Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Aí o Senhor Jesus, ele encarna para justificar a carne. Tá? O primeiro Adão derrubou, e Paulo diz que Jesus, o outro Adão, então ele restaura a carne. Por isso que Paulo diz, Jesus pega a cédula de acusação, toda a lei, e crava na cruz. Ou seja, acusava porque no sentido de nenhuma carne consegue nascer, crescer e morrer sem pecado. Aí Jesus ele encarna, e aí nasce, cresce e morre sem pecado. Ele pega essa cédula de acusação, crava na cruz e religa a humanidade a Deus, para que o Espírito Santo pudesse ter comunhão novamente com Deus, porque a vida eterna do ser humano, a permanência da eternidade do ser humano com Deus, depende da ligação que o Espírito Santo faz estando em comunhão com o homem. Adão perdeu esta comunhão, aí enquanto a carne não se reconciliasse com Deus, o Espírito Santo não voltaria e o homem perderia sua eternidade com Deus. Aí Jesus, um homem, entra no céu e dá a prova universal de que a carne recupera a comunhão com Deus. E aí ele disse, eu tenho que ir, senão o Espírito Santo não pode descer. Aí o Espírito Santo agora desce, tem comunhão com o ser humano novamente, e esse que tem comunhão com o Espírito Santo garante a vida eterna. Tá? Mas por que Jesus encarnou? Para justificar a carne e religar a humanidade a Deus. O verbo vivo encarnou a fim de justificar a carne, andando em obediência de filho e religar a carne em Deus. Por esta razão, mesmo não tendo pecado, desceu às águas do batismo para mostrar que toda a carne precisa publicamente testemunhar que está em pecado, se arrepende de seus pecados e deseja andar em obediência diante de Deus. Por isso que Jesus disse, deixa João, para que se cumpra toda a justiça. O que ele quis dizer? Todos pecaram, toda a carne tem que publicamente mostrar que carece da glória de Deus e deseja viver longe do pecado, viver para Deus. Então ele, estando em carne, mostrou também que toda a carne tem que reconhecer que precisa de Deus. Veja lá 2 Coríntios 5:21, Mateus 3:15, só para você entender por que Jesus desceu às águas. Porque ele veio justificar a carne, teve que encarnar, ele mesmo se fez carne, e aí então deu a prova de que
toda a carne deve reconhecer que carece da misericórdia de Deus. 2. A descida do Espírito, a unção para o ministério. Letra A e letra B. O apóstolo João escreveu que João Batista testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esta expressão, Filho de Deus, não significa ser menor do que Deus. No mundo antigo, a palavra filho significava ter a mesma essência do Pai. Por isso que Caifás ficou atribulado, nervoso, indignado, rasgou suas vestes, pecou contra a sua própria lei. O sacerdote que rasgasse suas vestes estava se destituindo do sacerdócio. E aí quando ele pergunta, Ben Elohim, és tu filho de Deus? Jesus diz, tu dizes, sou. Aí ele estava então dizendo, eu sou Deus também. Aí Caifás ficou indignado, porque dizer que era filho de Deus significava ter a mesma essência e também ser Deus. Aí Caifás fica indignado, porque ele estava vendo um homem dizendo que era Deus. Então, irmãos, essa expressão filho de Deus significa ter a mesma natureza de Deus e automaticamente também ser Deus. 1 João, aliás, capítulo 1, versículo 32 e 34. Então, João Batista já deu esse testemunho. A maioria dos apóstolos, irmãos, não estavam ali na hora do batismo de Jesus. A Bíblia é clara. Tinha poucos discípulos andando com Jesus. André, depois ele vai, pega Natanael, que na verdade eram discípulos primeiramente de João Batista. Então ali no batismo de Jesus, irmãos, é feito os filmes, né? Aparece lá os apóstolos e tal. Não, lá no batismo de Jesus, na hora ali que Jesus foi batizado, os apóstolos nem tinham sido chamados ainda, irmãos, tá? Estava ali André, que era discípulo de João Batista. Depois ele vai, pega Natanael, ele avisa Pedro também. E aí esse testemunho, letra B, esse testemunho público de João Batista e o relato dos apóstolos, porque daí André estava ali possivelmente, já conversou com João Batista, e João Batista, eu vi, e aí correu a notícia, depois João e tal, e João escreveu. João Batista deu esse testemunho, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista e Jesus viram o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba e ouviram a voz de Deus. Não se sabe se mais pessoas ouviram, mas João Batista já testemunhou e já correu a notícia com os discípulos dele, depois se tornaram discípulos do Senhor Jesus e os apóstolos todos ficaram sabendo, e aí então é relatado na palavra por meio de João aqui, João 1, 32 e 34. Letra B. Esse testemunho público de João Batista e o relato dos apóstolos servem para provar a aparição do Messias, que não era apenas um fato isolado, um episódio espiritual isolado, não. O que aconteceu ali no batismo de Jesus era a anunciação da manifestação do Messias, o ungido, Mashiach, o ungido de Deus. Para cumprir Isaías 61, confere lá, para cumprir as escrituras acerca desse evento, Isaías 61, versículo 1 e 2, e Lucas 4, 17 ao 21. Então o batismo de Jesus não foi apenas uma publicação de que toda a carne carece da misericórdia de Deus. Não, foi o cumprimento das escrituras. Para se cumprir, ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí João Batista testemunhou, realmente desceu, eu vi, em forma corpórea de pomba. E isso aqui não foi apenas uma demonstração de que a carne precisava dar testemunho, mas foi a anunciação, ou a revelação da manifestação do Messias. E hoje, até hoje, os judeus estão esperando o Messias. Eles acham que a anunciação do Messias é a manifestação de um líder político que vai eliminar os inimigos e vai aparecer com grande poder e etc e tal. Na verdade, a manifestação do Messias para Israel aconteceu aqui no batismo
do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo lhe capacita para esta obra, para se cumprir Isaías 61, 1 e 2. Se alguém perguntar então, quando o Messias se manifestou publicamente? No batismo do Senhor Jesus. Ele é o Messias, o Mashiach, o ungido. Ok? Então vem comigo. 3. A voz do Pai. A aprovação celestial. Letra A, letra B e letra C. Deus tem 3 tipos de filho, ou filhos, que são, vou repetir aqui, tu anota aí. Deus tem 3 tipos de filhos que são: filho de criação, ele criou Adão, confere lá Lucas 3,38, Adão, filho de Deus, criou, filho de criação. Segundo, filho de geração, ele gerou Jesus, lá no útero de Maria, confere João 1:18, por isso que a Bíblia chama ele de unigênito, único, gerado por Deus. Não teve intervenção de um homem ali, de José com Maria, foi Deus. Então, filho de criação, Adão, Lucas 3,38, filho de geração, Jesus, João 1,18, e filho por adoção, que são todos os cristãos que aceitam a Jesus e são adotados por Deus. Romanos 8:15 ao 17. Por que eu expliquei isso? Vem comigo, letra B. A voz que Jesus ouviu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, lá de Mateus 3,17, revela 2 coisas. Primeiro, que Jesus tinha a mesma essência divina com o Pai, Deus está encarnando. Segundo, a revelação pública do Messias, o Filho do Homem, o renovo justo de Davi. Esse Filho do Homem com poder sobre todas as nações foi profetizado lá em Daniel 7, 13 e 14. Confere lá que isso aqui deixa muita gente confusa, querendo dizer que Jesus não é Deus, mas Daniel viu o Filho do Homem vindo para governar todas as nações. Com clareza ali, com clareza. Seria um homem mesmo. E aí lá em Daniel 7, 13 e 14, já foi profetizado e se cumpriu ali, no batismo de Jesus. E Jeremias 23:5, Jeremias profetizou um rebento justo vindo de Davi. Então viria da descendência de Davi. E nós temos a genealogia. Jesus vem da mesma genealogia. Ali quando você vê ali, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, rei de Israel. Davi gerou a Roboão, da que foi mulher de Urias, a Salomão, aliás, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, aí o Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Jotão, Jotão gerou a Casa gerou... E aí vai, Ezequias, e aí vai, Naasson, Josias, aliás, Ezequias, é longa, né? E mas o que acontece? Tá claro a genealogia, depois da deportação da Babilônia, Zorobabel, vem, e aí Salatiel, Zorobabel, e vai, até chegar em José. E aí você vê em Mateus capítulo 1, até o versículo 14 ali, a genealogia é provado. Aí o que eu digo que tem pessoas que dizem que Jesus é um mito? Mito não tem família, irmãos. Mito não tem família. Se você abrir Mateus capítulo 1 até o versículo 14, você vai ver a família de Jesus. Desde Abraão até José. E José, Matã gerou a José, José que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então fica indiscutível a genealogia de Davi e para se cumprir a profecia de Jeremias 23:5, o rebento justo de Davi. Isso significa que viria da genealogia de Davi. Marcos 2:28, letra C. Precisamos aprender que Jesus é chamado de filho, porque o Filho do Homem foi gerado por Deus, unigênito, foi o Espírito Santo que gerou ali, né?
Na verdade, uma determinação do próprio Cristo, do próprio Verbo, né? A Bíblia diz que ele se fez para se cumprir Isaías, né? A quem enviarei, na linguagem espiritual, e quem há de ir por nós, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ali ele tomou a decisão. Na linguagem espiritual se trata, revela Cristo, o Verbo. Ele toma a decisão. É uma participação mútua das três pessoas. Aí o Pai, então, envia e o Espírito Santo faz a semente aparecer no óvulo de Maria. Esta obra, precisamos aprender que Jesus é chamado de Filho, porque o Filho do homem foi gerado por Deus, mas o Logos vivo, ou a palavra, já existia eternamente com Deus, sem nunca ter sido criado, mas sendo um com Deus. Confere lá João, Evangelho 1:1 e 1 João 5:7. Então, só para você entender nessa primeira parte da lição, tudo acontece no batismo de Jesus. Mas a Bíblia já mostra que antes de ele encarnar e se batizar já existia. E ali naquele episódio foi a revelação de que ele é filho de Deus, também Deus, e também a manifestação pública do Messias, o ungido de Deus, o filho do homem. E é por isso que Jesus dizia, né? Eu sou filho do homem, para cumprir Daniel capítulo 7. Visão geral. A revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Parte 2. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Primeiro, a unidade e distinção pessoal. Letra A, letra B, letra C. Preste atenção. Em essência ou substância, só existe um Deus. E a nossa doutrina chama isso de ousia. Ou seja, uma única substância divina. Ou um único Deus. Tá? Confere 1 Coríntios 8, 4 e 6 e Isaías 45:5. Apesar, irmão, de que esta palavra ousia não aparece no grego. Não aparece ali essa palavra ousia se referindo à divindade, que tem a mesma essência e tal, não aparece. Ela até aparece em outro contexto, contextos materiais, de coisas, objetos, tá? Mas através de se perceber com nitidez que essas três pessoas possuem os mesmos atributos, aí então os pais da igreja, os apóstolos não precisaram criar doutrina, porque não havia discordância entre eles. A partir do século II, começou a surgir heresias, muitos pagãos sendo evangelizados, eles ficaram com dificuldade para entender. Peraí, é três Deus? Peraí, um é maior que o outro e tal. Daí, a partir do século II, começou a surgir a necessidade de organizar, de acordo com o que as Escrituras revelam, organizar a doutrina para contrariar as heresias. Eu explico isso no meu livro. Não é que os cristãos inventaram essa doutrina ao seu bel prazer. Não. Surgiram muitos opositores dizendo que Jesus não era Deus, que o Espírito Santo não existia. Aí foi necessário, então, através das Escrituras, organizar. Então essa palavra ousia, ela foi muito usada para se referir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, apesar dela não aparecer nos originais se referindo a isso. Mas é claro o contexto em relação de como Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são. Possuem os mesmos atributos, a mesma essência. Letra B. A palavra hipóstases, essa sim aparece no Novo Testamento. Ela foi estabelecida pelos pais Capadócio. Tá? Meu livro, baixa lá que eu explico quem são os pais Capadócio. Foram eles que definiram a doutrina da Santíssima Trindade. Eles eram amigos de Atanásio. E aí Atanásio defendeu então essa verdade no Concílio de Nicéia em 325. Mas vamos lá. Foi estabelecida essa palavra, hipóstases, pelos pais Capadócio, lá no século IV, onde estes definiram que a Bíblia apresenta uma ousia, só uma essência divina, porém, três hipóstases. E aqui, irmãos, que eu vou dar uma aula de subsídio para os membros do canal, tá? Uma aula de 10 a 15 minutos, explicando sobre essa questão da hipóstasis. Uma das bases bíblicas para entender a palavra hipóstasis
é Hebreus 1 e 3, onde Cristo aparece como a expressão exata de Deus, do seu ser. Essa palavra ser, lá em Hebreus 1 e 3, no original está escrito hipóstasis, né, que a gente fala hipóstasis aqui no português. Então essa palavra aparece. Aí lá o texto mostra que Jesus é a expressão exata. Então notem que a Bíblia mostra que eles têm a mesma essência, porém são distintos. Ele expressa o Pai, é distinto do Pai. E aí é onde aparece essa palavra ser, hipóstasis, que tem a mesma essência, mas personalidade diferente. Função também diferente. No meu livro eu explico a função de cada um dos três. Vamos lá. Letra C. O Pai planeja e elege. Olha aqui, ó, mesma essência, mas funções diferentes e personalidade distinta. O Pai planeja e elege, Efésios 1 e 4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16 e Hebreus 9 e 12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação na vida de quem crê. Tito 3 e 5, ele regenera o pecador, gera novamente, né? E Romanos 8 e 16. Unidade e distinção pessoal. Ousia, mesma essência. Hipóstasis, distinção. Tá? 2. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Letra A, B e C. Isso aqui eu tirei do meu livro, tá, irmãos? A gente tem essa graça, essa autoridade, então aqui não é plágio, foi eu mesmo que escrevi. Você pode baixar gratuitamente lá na Catflix. O link está na descrição do vídeo. No original hebraico, Antigo Testamento, a palavra Deus, de Gênesis 1 e 1, ela é Elohim, plural mais de 2, ou seja, 3. Entre os judeus, entre os hebreus, a escala numérica é diferente. Para falar de um elemento, existe uma expressão gramatical que indica o singular. Para falar de 2 elementos, existe outra expressão gramatical que fala do dual. E para falar de coisas no plural, existe outra expressão gramatical que é o plural, mais de 2. E Elohim é plural mais de 2. Rodrigo, então por que os judeus não acreditam? Porque negaram o doador, não foram humildes para aceitar Jesus, aí não recebe o Espírito Santo para ter discernimento e entender. Simples assim. Nós acreditamos porque aceitamos o doador com humildade, aí recebemos o Espírito Santo e temos discernimento, fica claro nas Escrituras. Então, vem comigo. Letra B. E é Elohim plural e a Bíblia mostra que o Pai não estava sozinho ali no princípio. Vamos lá. Isso aqui é do meu livro também. Jeová não estava sozinho no princípio. Cristo estava com ele, João 1 e 1 prova isso, e o Espírito Santo também, Gênesis 1 e 2. Lembram? Bereshit bara Elohim. No princípio criou do nada. O Deus Trino, apesar dos judeus achar que não, falar que essa palavra Elohim fala de eternidade, algo incomensurável, nós temos o discernimento e fica claro. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. É o Pai, o Verbo vivo e o Espírito Santo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. Ve'haaretz, e a terra, ayata tohu vavohu. Ve'choshen al penei tehom. Era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Ve'ruach Elohim merachefet. E o Espírito de Elohim, de Deus, ó, estava ali, ó. O Pai não estava sozinho. Merachefet al penei hamai. Pairava por sobre a face das águas. Então ali está Deus, o Espírito Santo. Aí vem, vaiomer Elohim. E disse Deus ao verbo, Yehi oro, haja luz. Yehi oro, haja luz. E houve luz. Vaikra Elohim eta oro, que tov. E viu Deus que a luz era boa. E João 1 e 1 mostra. Essa explicação aqui, irmãos, eu tive a graça de, quando eu fazia faculdade de História, aí o professor estava ensinando sobre os deuses do mundo antigo. E aí um aluno perguntou, qual é a trindade mais antiga? A dos cristãos ou dos egípcios? Aí teve um outro aluno lá que deixou pior ainda. Não, acho que é dos hindu. E aí o professor perguntou, nós temos um teólogo aqui, ó, que pode falar para nós qual é a trindade mais antiga. Aí eu disse, não, professor, pode dar a sua aula aí, não. Esse aqui é um assunto muito longo para em 5 minutos explicar tudo.
Aí ele disse, tá, mas o que vocês acham? A aula é sobre isso. Ele é professor de teologia. O que vocês acham de ele ensinar hoje sobre os deuses do mundo antigo e sobre a Trindade? Os alunos, concordamos, tranquilo. E aí o professor, irmãos, mestre Marcelo, sentou e me entregou a caneta e disse, o quadro é seu. E aí eu pude dar essa aula. Aleluia. Tem gente que fala que ser crente em faculdade é difícil. Irmãos, eu já passei por 3 universidades e sempre testemunhei da minha fé e nunca tive dificuldade nenhuma. Esse é crente frio, covarde, que não tem coragem de manifestar a sua fé. E Deus me entregou o quadro e eu pude falar. Deus não estava sozinho no princípio. Antes de existir egípcio, antes de existir hindu, estava lá o Pai, o Verbo vivo e o Espírito Santo. Está bem claro. Letra C. Temos ainda no Antigo Testamento hebraico passagens que indicam a existência de 3 pessoas envolvidas nas mesmas ações. Confere Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Está no plural. Gênesis 11:7. Desçamos, confundamos. Gênesis 18, 2 e 3. Gênesis 19, 18 e 19. Isaías 6 e 8. Todas as passagens que mostram a ação de Deus, porém não estando sozinho. Sempre se manifestando ali com expressões mostrando o plural. Estando ele, nós pelo discernimento do Espírito, entendemos com facilidade o Verbo vivo e o Espírito Santo. Pluralidade na unidade no Antigo Testamento. 3. A Trindade explicitada no Novo Testamento. Letra A, B e C. Em Mateus 28 e 19, o substantivo singular, nome do grego ônoma, indica uma só essência, seguida por 3 pessoas distintas, batizando-as em nome do Pai. É a mesma coisa que dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Quando ele diz em nome, está falando em nome de uma única pessoa, que é Deus, só existe um Deus. Porém, esse Deus, pelo seu poder, ele pode ser assim. Mesmo que eu seja limitado para entender, ele pode ser assim. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a preposição, eu explico isso no meu livro, e do, separa pessoas distintas. Está com clareza isso escrito no grego. É pena que eu não falei com o meu professor de grego, o Nikos, que mora ali em Tessalônica, na Grécia. Nós tivemos o privilégio de conhecer ele lá quando estivemos na Grécia. Ele explicaria sobre o artigo edo. E o que acontece? Os apóstolos honravam as 3 pessoas da divindade celeste. Honravam. E aí, para fazer a distinção do batismo de João, que não usava honrar as 3 pessoas, Jesus agora ordena, honre as 3 pessoas. E aí, por isso que Pedro falava, sejam batizados em nome de Jesus. O batismo que Jesus ensinou, para distinguir de João. Porque as pessoas eram batizadas depois já, os discípulos de João batizaram bastante pessoas, isso aconteceu lá em Éfeso, Paulo chegou lá, e aí os discípulos estavam ali, Paulo, vocês ouviram falar do Espírito Santo? Eles, nunca ouvimos falar que existe. Aí Paulo falou, não, Paulo diz assim, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos se existe Espírito Santo, nunca ouvimos falar. Aí Paulo questiona, qual batismo vocês foram batizados? Estão vendo, irmãos? Aqui Paulo prova que era honrado as 3 pessoas da divindade celeste na hora do batismo. E era cumprido a ordem de Jesus, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se eles tivessem sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles teriam ouvido falar do Espírito Santo e também receberiam o Espírito Santo. Eles disseram, nunca ouvimos falar. Aí Paulo na hora diz, mas qual batismo que vocês foram batizados? Eles falam, o batismo de João. O batismo de João não mencionava. João simplesmente dizia, sejam batizados para arrependimento dos vossos pecados. E aí João morreu precocemente, os discípulos dele se espalharam e continuaram batizando o batismo de João. Aí Jesus ordena, em outras palavras, honrem a divindade celeste, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É fácil para entender, irmãos, quando a gente é humilde para aceitar Jesus e receber o discernimento do Espírito Santo. Vamos lá.
Letra B. Em 2 Coríntios 13:13, Paulo deseja que as virtudes de Deus, a graça, o amor e a comunhão, isso aqui são virtudes de Deus, estejam sobre as igrejas. Essas virtudes são mencionadas em cada uma das pessoas da divindade celeste. Exatamente porque os três são um, conforme 1 João 5:7. Lá que Paulo fala que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ele está desejando essas virtudes de Deus que aparecem em cada uma das pessoas da divindade celeste. Letra C. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Olha aí, eles honrando as três pessoas da única divindade celeste. Não esqueça disso. Eu gosto dessa expressão, irmãos. As três pessoas da divindade celeste. Só tem uma divindade celeste e essa divindade celeste subsiste em três pessoas. Paulo ainda afirma que mesmo existindo três pessoas na divindade celeste, só existe um Deus. Confere lá Efésios 4:4-6. Tem pessoas que acusam os cristãos, né, os evangélicos pentecostais, de serem triteístas, de acreditar em três deuses. Nunca está na Bíblia, nunca aparece na Bíblia três deuses que os filhos de Deus creem. Nunca os apóstolos ensinaram sobre três deuses e nós nunca acreditamos em três deuses. Não. Paulo menciona as três pessoas da única divindade celeste e afirma ainda que só tem um Deus. Efésios 4:4-6. E é o que a nossa doutrina também ensina. Só existe um Deus. Mas ele, pelo seu poder, ele pode ser assim. Ser de que forma, pastor Rodrigo? Subsistir sendo três pessoas. Visão geral. A unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus, em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Parte 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. Vem comigo. Letra A, B, C e D. O entendimento dos primeiros cristãos acerca das três pessoas da divindade celeste ocorreu de forma experiencial, sem que houvesse a necessidade da elaboração de uma doutrina. Isso aqui eu tirei do meu livro. Eles viviam a experiência, conheceram Jesus. Tomé chega a chamar Jesus de Deus, Senhor meu e Deus meu. João escreve com clareza, 1 João 5:20, este é o verdadeiro Deus. Então eles viveram a experiência com o Deus encarnado. Então não havia necessidade de elaborar uma doutrina sobre isso, porque eles tiveram a experiência de conhecer e receberam o Espírito Santo também. Então, letra B, com o passar dos séculos e o aumento das heresias, houve a necessidade da elaboração da doutrina. Eu explico isso com clareza no meu livro. Letra C, foram nos concílios de Nicéia, 325 depois de Cristo, e Constantinopla, 381 depois de Cristo, que as heresias foram derrotadas e as verdades bíblicas foram estabelecidas. E aqui um louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero mencionar aqui, letra D, os pais capadócios: Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Foram fundamentais para a elaboração final da doutrina. Tá? Essa palavra trindade, irmãos, ela não está na Bíblia. Ela vem do latim trias, quer dizer três pessoas. Aliás, do grego trias, quer dizer três pessoas, e do latim trinitatem, grupo de três pessoas. Então, isso aqui, quando surgiram heresias, né? Várias pessoas ali querendo dizer, não, mas Jesus não é Deus, Espírito Santo, Jesus é menor do que Deus. Aí houve a necessidade de elaborar a doutrina. Eu explico isso no meu livro. 2. Implicações doutrinárias. Letra A, B e C. Por falta de humildade diante de Deus, tá? Confere Mateus 11:25. Te dou graça, Pai, porque os pequeninos o Senhor revela para eles. Para os soberbos, não. Por falta de humildade diante de Deus é que muitos não conseguem
receber de Deus a fé necessária para poderem ver a pessoa do Espírito Santo como Deus e também a divindade do Senhor Jesus. Confere lá João 14,17, o mundo não pode receber porque não vê. Não é a visão dos olhos literais da carne, é a fé, não recebe essa fé. E por quê? Não tem humildade para aceitar o senhorio das Escrituras e do Senhor Jesus. Letra B. Por essa causa, vejamos algumas heresias que surgiram ao longo dos anos. O triteísmo, que é a crença na existência de 3 deuses separados. Tá? Isso aí quem começou a divulgar foi João Filópono, lá no século VI d.C. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus. Isso aí começou lá com Ário, no século III depois de Cristo. E o unicismo começou com Noetus de Esmirna, lá no século III depois de Cristo. Letra C. Conforme a Bíblia e os primeiros cristãos que andaram com Jesus, só existe um Deus que pelo seu poder pode subsistir atuando por meio de 3 pessoas. Segundo os Coríntios 13:13. Essas 3 pessoas existem com a mesma essência divina, sendo o único Deus. Visão geral. A doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. E a nossa conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus aos humildes, mas também sustenta toda a estrutura da salvação, porque é uma obra em conjunto. Tem até um hino que diz: o Pai elaborou, o Filho executou e o Espírito Santo é o ajudador. Os 3. No meu livro ali eu coloco ali a atuação, o ministério de Jeová, como foi o ministério do Senhor Jesus, e o ministério do Espírito Santo, que Paulo chama de glorioso ministério do Espírito. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Nós não somos hereges, nós não somos idólatras, nós não cremos em 3 deuses, não. Nós simplesmente aceitamos o senhorio com humildade do Senhor Jesus, aceitamos com humildade o senhorio do Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo, como diz a Bíblia, vós tendes a unção dos santos e entendem bem tudo. O carnal não compreende, isso se discerne espiritualmente, e aí se abre as Escrituras com clareza para compreender esse Deus único que subsiste agindo, sendo 3 pessoas. Simples assim. E na natureza existem vários elementos que, na verdade, apesar de parecer ser um elemento, são 3, né? Eu explico isso no meu livro, né? Um átomo, na verdade, ele é dividido em prótons, elétrons e nêutrons. Mas é um átomo. Isso já é um elemento natural mostrando. Se entre as coisas naturais já existem elementos que, na verdade, são trino, imagine na dimensão do poder de Deus, irmãos. A molécula de água é uma molécula de água, mas na verdade ela é composta por H2O. O ovo, casca, germe, claro, né? Esse é bem conhecido. A própria lâmpada, energia, luz e a matéria. Então existem milhares de coisas na natureza que revelam esta verdade sobrenatural. Se entre as coisas naturais existem centenas de elementos que, apesar de parecer ser um, na verdade são 3, quanto mais na dimensão sobrenatural do poder de Deus. Vamos fazer a nossa oração? Se você gostou dessa lição, se inscreva no meu canal, vamos andar juntos estudando a Bíblia. Compartilhe essa lição, deixa o like nesse vídeo para o YouTube evangelizar na internet. E todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária, porque nós temos projetos na obra missionária. Esses slides estarão gratuitos para você baixar lá na comunidade ACAT. O link está na descrição do vídeo, o QR Code está na tela. Dia 2, às 20 horas, vamos fazer um aulão de aprofundamento, um resumo de todo o trimestre, para você entender com clareza o que virá pela frente aí,
Tá? E por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, irmãos, nós temos, graças à bondade do Senhor Jesus, um certo domínio neste assunto. Inclusive somos autor de um livro que fala somente sobre a Santíssima Trindade. Então, caminhe conosco esse trimestre, com certeza você vai enriquecer e muito. Ore comigo, Santo Deus e Eterno Pai. Te damos graças, Senhor, por poder nos abençoar com a riqueza desse ensinamento. E pedimos, Senhor, ilumine o nosso entendimento. Conceda a cada um dos teus filhos o discernimento espiritual dessa verdade, para que com humildade eles possam aceitar a verdade acerca da tua pessoa, da sua divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é assim. Muito obrigado, Pai, pela presença do Espírito Santo conosco. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra na cruz do Calvário. Te damos graças, Senhor Deus, pelo projeto, pela tua misericórdia, o projeto da salvação. Te damos graça pelo teu amor. Abençoe cada um dos teus filhos, que eles recebam saúde agora. Manifeste o teu poder, Espírito Santo, pois tu estás conosco, e cure este irmão e esta irmã agora, como sempre o Senhor tem operado, e seja engrandecido nesta hora. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço. Não esqueça, você que é membro do canal, vai agora lá, tem um vídeo, um subsídio extra para você entender sobre hipóstase. Forte abraço, fique na paz.